Mas eu quero falar nessa manhã sobre... O meu assunto nessa manhã é: não julgue a sua condição espiritual pelos seus sentimentos. Não julgue a sua condição espiritual pelos seus sentimentos. Igreja, se vocês entenderem tudo isso nessa manhã, o diabo não vai mais conseguir te enganar com as suas mentiras sobre sua posição em Cristo. Se nós tão somente aprendermos quem nós somos em Cristo, nossa posição e não a nossa condição, mas a nossa posição, se nós pudermos entender isso, o diabo não poderá mais balançar você por meio dos sentimentos. Vá para 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler apenas um versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vou ler novamente. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira pelo qual deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo mais e mais. Pai, tome essa palavra e a multiplique, aumenta-a, Senhor, e faça com que nos apropriemos através do auxílio do Espírito Santo nessa manhã, para escolher nos libertar desse pavor permanente, dos nossos sentimentos que sobem e descem, aquecem e esfriam. Ó Deus, nós queremos compreender através da palavra do Senhor e do poder do Espírito Santo a firmeza de que queres que nós tenhamos em Cristo e na palavra, a fim de que nos dias que estão por vir, quando o mundo girar fora de controle e tudo estiver fora do eixo, nós estejamos firmes, inabaláveis, para que nós não estejamos ouvindo as mentiras do diabo e não sejamos balançados e arremessados pelos ventos e pelos caminhos das trevas, para que nós estejamos firmes, inabaláveis e crescendo na graça de Deus. Unge-me para pregar essa palavra. Amém. Nesse versículo, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: vocês não podem dizer que não foram bem ensinados. Ele diz: eu e os outros ensinamos bem a vocês e mostrando a vocês como andar, como agradar a Deus. E, portanto, estamos pedindo que vocês abundem nisso. Ora, a palavra abundar significa aumentar. Paulo está dizendo isso. E eu estou dizendo isso a cada um nessa congregação. Se você está sentado sobre um evangelho puro, se você tem ouvido a palavra ensinada por vasos consagrados e a palavra é forte, é pura e é transformadora de vidas, você deve estar crescendo na fé e no conhecimento de Deus. Você deve estar crescendo no amor da verdade, no amor pelos irmãos, no conhecimento de Deus e no amor de Deus. Você deve estar aumentando, deve haver abundância. Ele disse: vocês foram bem ensinados, então nós estamos dizendo: vocês precisam abundar, vocês precisam aumentar no conhecimento, vocês têm uma fundação, nós vos ensinamos, deve haver um aumento em vocês. Paulo falou de um abundar, de um aumento em adesão, conhecimento, em amor para o ministério, em oração e o ministério dos santos e o do dar. Ele disse: você deve ter, você deve dar mais de você mesmo, do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus talentos. Você deve estar continuamente transformado, você deve estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Ora, cristãos têm sido alimentados com a palavra de Deus ou de acordo com as Escrituras, devem estar crescendo. Você poderia ir comigo para Efésios? Volte, por favor. Capítulo 4, Efésios capítulo 4. Vamos começar no versículo 11. Bem, espere até todo mundo parar de folhear. A propósito, se você está na igreja Times Square, saiba que todo mundo traz a sua Bíblia. Eu percebi que nas conferências de ministros há muitas poucas Bíblias. Você precisa vir à igreja Times Square e trazer a sua Bíblia. Se você está começando aqui nessa igreja, traga a sua Bíblia e você vai poder acompanhar. Versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com a vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ora, a palavra está dizendo que todos esses pregadores e pastores, e profetas e evangelistas e mestres, toda essa palavra que vocês têm recebido é para que vocês cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, para ser uma pessoa madura na medida da estatura da plenitude de Cristo. Não mais um bebê, mas crescendo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, para que você cresça em Cristo e em todos os seus caminhos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras palavras, um aumento constante na sua vida em todas as coisas das quais estamos falando. Jesus deu ordem à igreja de Tiatira, lembra-se? Ele disse: vocês estão crescendo, e aqui está a forma como ele estabeleceu isso. Eu conheço as suas obras e o teu amor, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ele disse: vocês estão mais ativos agora, vocês estão crescendo mais do que quando vocês começaram. Deus, o próprio Jesus, deu ordem a eles. Ele os elogia, ele disse: eu vejo algo em vocês, vocês têm mais do amor de Deus, vocês têm mais das coisas de Deus em vocês. Vocês estão mais ativos, mais fervorosos com Deus do que no início. Como vocês estão crescendo? O que está acontecendo nas suas velhas vidas? Essa é a minha pergunta. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Será que a palavra está mais e mais aberta para você? Você tem o amor de Deus crescendo em você, o conhecimento de Deus sempre crescendo, andando com Deus em fé, dando, servindo? Nós vemos que não existe nenhum lugar nas Escrituras permitindo indolência, preguiça, crescimento atrofiado. Jó disse: contudo, o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Aquele que é puro perante o Senhor ficará mais e mais forte. Bem, eu faço essa pergunta novamente à congregação, a todos vocês que me ouvem. Você está crescendo no Senhor ou o seu crescimento está atrofiado, de forma que não houve crescimento neste ano ou no mês que passou? A minha pergunta novamente é: como você sabe? Como você mede o seu crescimento? Como você sabe que você avançou na estrada em relação ao lugar que você estava no ano passado? Como você se compara agora em relação a quando você veio a Cristo pela primeira vez? Tragicamente, muitos cristãos medem o seu crescimento espiritual pelo que eles sentem. Eles julgam completamente, baseados em sentimentos, e é aí que Satanás pode te enganar e seduzir totalmente. Isso tem sido algo transformador de vidas. A palavra de Deus tem falado ao meu coração por vários meses, e agora eu quero que vocês vejam. E eu oro a Deus para que me ajude a mostrar a vocês nesta manhã. Na maior parte de nossos pedidos, nós andamos pela fé e não pelos sentimentos. Mas em toda a verdade prática, quando se trata de assuntos reais, nós vivemos primariamente e julgamos a nossa espiritualidade pelos sentimentos e não pela fé. Nós dizemos que andamos pela fé, mas nós caímos e ficamos desencorajados porque nós julgamos quem nós somos e o que nós somos em Deus e julgamos o nosso crescimento em Cristo por aquilo que nós sentimos pelos sentimentos. E falando a respeito de cristãos que duvidam que eles estão crescendo espiritualmente, pessoas que leem a palavra, elas oram e vão à igreja e amam o Senhor profundamente em seus corações, mas como alguém que me contou recentemente, ele disse: eu simplesmente não vejo muito progresso em mim mesmo, eu deveria ser bem mais forte no Senhor, eu deveria ser mais quebrantado, eu deveria chorar e orar, mas eu não guardo muito daquilo que eu ouço no púlpito e do que é ensinado a mim, e realmente eu sinto que eu estou atrofiado no meu crescimento espiritual. Muitos de nós nos sentimos assim, nós julgamos a nós mesmos e ouvimos tantos sermões, nós ouvimos tanta palavra e nós sentimos que guardamos tão pouco dela que isso não produz o crescimento.
o que nós acreditamos que deveria ocorrer em nós. Permita-me dar a você algum discernimento sobre esse assunto de crescimento espiritual e como julgar isso de uma maneira adequada. Eu não vou gritar com você, eu seria um professor nessa manhã, eu espero. Se você puder acreditar nisso, eu não vou berrar ou ficar agitado, é a primeira vez que vocês estão aqui. Em primeiro lugar, eu creio que você pode estar crescendo na graça e não saber disso, e não merecer isso. Por exemplo, não precisa ir para Colossenses 2,19, Paulo fala sobre o corpo como sendo o corpo de Cristo, sendo suprido por cada junta e ligamento de seu ser a partir da cabeça, o suprimento. Bem, eu quero que você saiba que a cabeça é Cristo e ele nunca dorme, e eu quero que você saiba que ele é vida emanada. Cristo está sempre emanando, a vida que está nele, se ele não estiver concedendo, ele não está suprindo, não é vida. Vida produz vida. Se você está permanecendo em Cristo, você tem a vida fluindo em você. Eu vou te dizer algo agora. Se você tem Cristo, está permanecendo em Cristo e confia nele, e você o ama de todo o seu coração, você está crescendo até mesmo quando você está dormindo. Você pode acordar de manhã e não me importo como você se sente, não me importo quão azul você se sente, ou verde ou amarelo, ou outra cor qualquer. Isso não importa, porque existe um poder de vida em você quando você é arrancado do império das trevas e é colocado em Cristo, diz a Bíblia. Você é transportado e você é plantado como uma árvore e você é enraizado. O que as raízes fazem? Elas extraem, elas sugam a vida do solo. Bem, você foi plantado em solo bom, você foi plantado e enraizado em Cristo. É impossível estar enraizado em Cristo sem extrair vida, porque Ele é aquele que coloca a vida em você. Ele é aquele que, em outras palavras, infunde você com aquele poder de vida. Ele é vida sendo emanada, sendo dado, sempre fluindo. E Ele disse que Ele está com você através do Espírito Santo. O que? Um rio de água da vida brotando, você não bobeia isso, ele brota por si mesmo, ele flui porque você está em Cristo, é um fluxo de vida espontâneo. Cristo também é o maná, diz a Bíblia. Por que o povo de Israel não sofreu as pragas do Egito? Porque é que quando eles caminharam no deserto durante 40 anos, todos os povos ao seu redor morriam de pragas, os cananitas e os filisteus estavam morrendo de doenças que eles não conheciam, porque eles foram conservados em vida. Deus tinha dito, eu não colocarei sobre vós as doenças do Egito. Por quê? Porque maná era a comida dos anjos e tinha todos os nutrientes para sustentar o sistema imunológico. Eles tinham nutrientes naturais fluindo. Bem, eles podem ter enjoado de comer maná burgers e de comer maná no café da manhã e de todos os tipos que livro de receitas isso daria, o livro de receitas de maná tentando temperá-lo. Mas eu digo a vocês, eles não sabiam que havia nutrientes neles e eles. Você não vê, você não sente, não existe sinais de operações naqueles nutrientes. Eu tomo vitaminas de manhã, eu tomo 10, eu tomo 12 tipos de nutrientes, de vitaminas todos os dias. Por isso eu pareço tão bem e me sinto tão bem. Eu sei que a minha esposa vai me dar uma bronca na hora do almoço. Eu não vejo esses nutrientes agindo em mim, mas algo está acontecendo no meu corpo e no meu sistema imunológico. Graças a Deus, eu dou glória a Deus, desde que eu comecei a fazer isso. Eu não tenho um resfriado, eu tenho desfrutado de boa saúde na força do Senhor. Mas o Senhor me disse para tomar esses nutrientes, e é isso o que acontece quando você está plantado em Cristo. Você não pode ver, mas você está crescendo de uma forma especial, em que Deus está fortalecendo o seu sistema imunológico contra o pecado. Ele está fortalecendo o seu sistema contra a doença do pecado e todas essas coisas. E você não vê mais
Quer saber? Porque aqui agora, nesse momento, você não está pensando em filmes proibidos para menores. Por que é que você agora anda pelas ruas? Você não está pensando como todo mundo pensa? Por que é que na quinta-feira você não está pensando amanhã é dia de farra e você está andando lá e ao invés disso você diz amanhã é dia de culto? No sábado à noite, eles estão pensando em todas as coisas torpes, eles conversam sobre se embriagar e eles chamam isso de um bom momento. Eles enchem a cara à noite após noite e depois eles vão trabalhar, dizem que eu estou com dor de cabeça, mas foram bons momentos. E você anda pelas ruas no sábado e diz 3 cultos. Por quê? Porque quando você está dormindo, enquanto você está recebendo essas mensagens, ele está desenvolvendo o seu sistema imunológico e você não pensa como o mundo, você está crescendo. Pode ser que você não sinta isso e você se levanta e diga, eu me sinto desencorajado a metade do meu tempo. Eu não acredito em nenhuma palavra que o diabo está tentando me dizer. Você não está pregando como de costume, você não está tão fervoroso como de costume, você não está clamando como de costume, mas eu acredito como eu nunca acreditei antes. Eu não tenho mais que andar por aí preocupado se eu estou retendo alguma coisa, porque veja, ele é o fluxo constante, existe vida, existe um renovo a cada dia e eu posso ter esquecido que o pastor Cáter pregou há 2 semanas atrás, mas eu sei que ele vai estar aqui nessa tarde e eu vou receber uma nova palavra, uma nova revelação. Eu não estou preocupado em guardar nada, porque quando você está andando com Jesus, você começa com os tornozelos e joelhos e você se descobre nadando. Não se preocupe, amigos, vocês vão estar nadando qualquer dia desses. Você não tem que se preocupar e deixar o diabo inquietar você dizendo por que é que eu não guardo tudo o que eu ouço. Você também não guardou nada do que você ouviu na escola. Você não guardou nada do que você aprendeu na escola. Por que é que agora você se entristece com o pecado? Por que é tão difícil? Por que é que quando você peca e falha, você fica triste? Você nunca ficou antes? Porque você não sabe, mas você está crescendo. Você não sente, mas você está crescendo. Aleluia! Olhe para cima quando você sai à noite. Você não consegue fazer isso aqui em Nova York com todas essas luzes, mas você pode ver a lua, você pode ver o sol e, ocasionalmente, você consegue ver as estrelas aqui em Nova York. Não do tipo que anda nas ruas, eu estou falando daquelas lá em cima. Mas você já percebeu que elas parecem estar paradas e elas não se movem, não existe nenhum sinal de movimento, mas eu quero que você saiba que elas estão se deslocando a centenas de milhares por hora, se deslocando nos céus, girando em suas órbitas, se movendo constantemente. E assim são aqueles que estão plantados em Cristo, aqueles que estão plantados na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus. Ora, essa é uma promessa da aliança quando você está em Cristo e está simplesmente crendo na palavra dele e você diz, ele é o meu Senhor, ele é o meu Deus, ele te fez uma promessa que você vai florescer e florescer significa germinar como um broto cheio de vida. Você vai florescer e vai germinar, vai romper em vida e você vai dar fruto até na sua velhice. Alguns de vocês já estão lá, devem dizer, homem, faça isso. Quer você veja ou não, você sinta ou não, Deus fez uma promessa de aliança com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está enraizado, existe vida fluindo em você. Quer você sinta ou não, quer você perceba ou não, quer você mereça ou não, existe vida fluindo em você. Você está sendo transformado, ele disse, você vai florescer na casa do Senhor.
A vida vai irromper em você e você não sabe até que os seus filhos ou amigos estejam com problemas. De repente eles ligam para você e você vai até a casa deles, e quando você pensava que não tinha aprendido nada e o seu pensamento estava espiritualmente seco, um rio de conforto e compaixão começa a fluir para fora, coisas que você aprendeu e quando precisou estavam lá. Vamos, escreva uma linha. E perceba que minha esposa, em outra noite, numa conferência de ministros em Indianópolis, eu chamei todas as mulheres à frente e os pastores sentiram um grande pesar no ambiente, muitas pessoas precisando de cura, e minha esposa não tinha se sentido bem naquele dia. Eu sei que ela não podia demonstrar ser muito espiritual por causa do que ela tinha falado para mim. Número 2, segunda pancada que eu vou levar. O que eu quero dizer é que quando ela foi para o culto, eu tenho certeza que ela não estava se sentindo fisicamente, ela não estava se sentindo bem, mas eu percebi olhando para baixo que ela estava ministrando para pastores que choravam, estavam quebrantados, e ela estava ministrando vida, estava fluindo de dentro dela, independente de como ela estava se sentindo, havia vida ali. Tinha havido nutrição ao longo das semanas e meses aqui nessa congregação e andado com Deus. E quando você sabe, quando você pergunta a ela como você se sente, eu não me sinto muito salvo, eu não sinto que estou crescendo mais. Amigos, vi a vida fluindo dali e a vida daquela mulher é transformada. Glória a Deus! Em segundo lugar, nós julgamos o nosso crescimento espiritual falsamente por causa da rotina e do senso de tédio que é comum a todos os homens. A rotina da vida, às vezes, que nós fazemos continuamente, se torna chata para nós. É comum a todos os homens, nós sentimos isso. Deixa-me dizer da seguinte maneira: eu não devo estar crescendo na graça porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu sempre faço. Eu tenho orado, eu tenho feito isso, nada tem mudado. Eu leio minha Bíblia e eu vou à igreja e eu canto no coral. Eu sou recepcionista e eu me levanto todo domingo e faço a mesma coisa. E eu ouço a palavra em todos os cultos. Eu sondo o meu coração, mas eu tenho feito isso sempre. Eu uso a minha capacidade, eu faço o que cabe a mim fazer na igreja, mas eu não sinto que eu estou fazendo nada de especial para o Senhor. Eu não sinto que eu estou realizando alguma coisa especial para o Senhor. Não há variação. Isso é uma mentira do diabo. Isso pode levar a você à condenação e roubar de você a graça de Deus. Isso é algo que você precisa entender. Por exemplo, quando você vai para o trabalho, você se levanta, é meio que maçante, tedioso. Você tem que acordar à mesma hora todo dia. Você come o mesmo tipo de comida todo dia. Você sabe que existem milhares de restaurantes em Nova York todos os dias. Eu acabo indo bem ali onde eu como. Eu sequer li o cardápio. Eu sou muito invariável e monótono em relação à alimentação. Eu como a mesma coisa. Galinha, o frango à castelhana e vitela marsala. Eu entro no restaurante e alguém diz: eu sei. Eu ainda nem fiz o pedido, eu fico entediado, fico preso. Você é o mesmo quando você pega o metrô, o mesmo caminho, você vê as mesmas pessoas, você vai para o Starbucks, bebe o mesmo café de sempre e você prossegue repetindo as mesmas coisas. Não é as mesmas coisas todos os dias. Você se senta no mesmo lugar do coral. A maioria de vocês senta no mesmo lugar aqui dentro. A mesma coisa enfadonha, sem marido, sem esposa. Eu não estou tentando ser persuasivo, meus irmãos. Na maior parte das nossas vidas, a maioria das pessoas tem um emprego que é chato e repetitivo.
Eu te desafio a tentar fazer tudo de uma forma diferente. Não tome banho. Faça tudo de uma forma diferente. Isso não vai mudar nada. No dia seguinte você vai voltar a fazer tudo de modo como você fazia antes. Então deixa-me falar com você o que significa crescer na graça através dessas linhas. Não é fazer outras coisas, coisas maiores ou mais espetaculares. Não é fazer uma grande variedade de coisas. O verdadeiro crescimento na graça é fazer as mesmas coisas muitas e muitas vezes e fazer isso de uma forma cada vez melhor, como a convicção de coração e amor por Jesus cada vez maiores. Quando eu estava no primeiro grau aprendendo a escrever, tudo o que eu fiz nos 2 primeiros meses foi desenhar círculos e linhas. Vocês não se lembram? Quando vocês estavam aprendendo, bom, isso em inglês. Eu não sei sobre as centenas de outras línguas representadas aqui, mas em inglês você faz grandes círculos e linhas assim, e depois você faz letras maiúsculas, um grande A do tamanho da página, o A, outra página, B, outra página, C. Leva um tempão para você juntar as palavras e fazer uma frase. E amigos, logo embora você use as mesmas letras e você está fazendo a mesma coisa e ampliando, agora você compacta tudo isso, fica mais fácil, as palavras ficam menores, você constrói frases e fazendo a mesma coisa, a mesma repetição, mas você está aprendendo e algo está sendo realizado. E eventualmente, alguns de vocês poderão escrever um livro ou um romance, mas você está aprendendo. Graça é aprender a agradar a Deus e crescer onde você foi plantado. E não permitir que o diabo coloque um fardo espiritual sobre você, dizendo, eu não estou fazendo nada de especial para Deus. Para todos os recepcionistas, para todos os professores, para todos os que estão me ouvindo, a coisa mais importante aos olhos de Deus é quando você é plantado no lugar e você está criando raízes. Que você faça isso no Senhor, não importa o quão enfermo ou preocupado você está, e o diabo diz a você que você não está realizando nada. Eu voltei de uma conferência de pregação para centenas de pregadores no meu caminho de volta para casa, e eu não estou fazendo nada para Deus, sentindo como se eu ainda não tivesse realizado o que eu realmente quero realizar, e isso acontece com todos nós. Irmãos, coloque todas as suas realizações e todos os seus desejos a fazer algo para Deus, concentrados em aprender a amar a Jesus em seu coração, mais do que você jamais o amou antes, e é isso que Ele está procurando. Eu faço isso porque eu amo, eu estou plantado aqui e eu não julgo meu crescimento espiritual por meio de nenhum sentimento, repetição ou enfado. Eu não faço isso, você compreende? Glória seja dada a Deus. Você pode estar crescendo na graça sem sentir que você está progredindo porque você acha que perdeu o seu fervor e intensidade. Porque você sente que perdeu algo que você tinha quando você foi salvo. Quando eu fui salvo, disse alguém, eu fui cheio do fogo do Senhor, eu tinha uma tremenda liberdade, uma tremenda alegria e eu chorava e era tão dedicado e ficava sensibilizado e meu coração estava sempre quebrantado. Quando eu orava, eu parecia ser tão intenso e o fogo tão forte, eu testemunhava para todos no mundo, eu me sentia tão vivo. Mas agora o meu coração parece morno, frio, eu pareço morto em comparação com os meus primeiros anos, é difícil eu me sensibilizar agora, eu quase não choro, eu não creio que eu tenho aquela simples delicadeza que eu tinha anteriormente. Eu vou te dizer agora, eu quero que você ouça com atenção todas aquelas pessoas com o coração cansado que pensam dessa maneira ao julgar sua condição espiritual pela comparação com a época em que você foi salvo. Quando você é salvo, isso é algo espetacular, uma experiência maravilhosa. Há quebrantamento, choro. Bem, Deus deve amar as lágrimas porque
ele as recolhe e guarda. É algo maravilhoso de se possuir, mas não é uma habilidade, não é algo que você pode invocar, é algo proveniente da obra do Espírito Santo, que geralmente vem. Essas experiências emocionais são comparadas como uma criança aprendendo a andar. Bem, eu já passei por isso com 4 filhos e 11 netos. É uma experiência maravilhosa ver o bebê dar os seus primeiros passos, especialmente andando pelo quarto. Existe muito entusiasmo naquele quarto e aquele pequeno bebê ao centro das atenções. Vamos lá, bebê. Vem, você consegue. Então você o levanta e ele se desequilibra, você segura. E eu fiz isso muitas vezes. Vamos, vamos, vamos! Vem, você consegue. Então ele dá 2 ou 3 passos e todo mundo bate palmas, e quando ele cai, você levanta. Lá vamos nós de novo. Ele dá 4 passos e todo mundo bate palmas e aplaude todas as outras crianças, dizendo: bom garoto, boa menina. E finalmente aquela criança atravessa o quarto rindo e sorrindo e gargalhando, porque ela conseguiu realizar aqui. É uma experiência emocional maravilhosa. E então mamãe atende o telefone, mamãe, papai, vovô, vovó. Conseguiu atravessar o quarto pela primeira vez. Agora ela está andando pela casa toda. 2 dias depois, aquela menininha está na cozinha, derrubando todos os potes e panelas em tudo que é lugar. Não há mais entusiasmo, ela não é mais o centro das atenções. Agora não é mais uma experiência emocional, é hora de disciplina. Veja, a Bíblia diz: você não deve permanecer um bebê. Existe uma coisa em aprender a andar corretamente perante o Senhor. Você deve ser ensinado para que aquela criancinha seja ensinada a não sair, a atravessar a rua. Você não anda para dentro do fogo. Veja, muitas pessoas julgam a si mesmas, e eu tinha muitos tempos. Todos sim, o Senhor te deu atenção especial quando você era um bebê e não sabia como andar. Toda vez que você cair, Ele vai te levantar. Agora, 3 dias depois, levanta. Você se levanta sozinho porque agora você está andando pela fé. Você olha ao arredor para ver se tem alguém para levantar você e não tem ninguém. Agora você tem que se firmar na palavra, você tem que se firmar e andar pela fé. Você não é mais um bebê. Sim, é possível perder o primeiro amor, diz a Bíblia, crescer indiferente, desleixado. Existem muitos cristãos nessa condição horrível, mas Satanás tem prejudicado grandemente os cristãos, fazendo-os acreditar que eles não são bons, não são fiéis, não são retos como eles eram antes deles terem perdido algo no Senhor. Mas veja, todas as escrituras na Bíblia, elas advertem sobre a indiferença e o desleixo e a perda do primeiro amor. Todas essas escrituras não têm nada a ver com aqueles que estão totalmente plantados em Cristo e andando pela fé. Essas escrituras não se aplicam a você, porque o fato de você se preocupar com isso é uma prova de que você está crescendo. Você não estaria pensando nisso, você estaria sentado no orgulho achando que tudo está bem. Mas veja, você está preocupado com isso, pensando nisso, orando sobre isso, dizendo a Deus: eu não quero perder aquele primeiro amor. Você está preocupado com isso, mas essa preocupação é evidência de crescimento. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A verdade é que você está preocupado, está voltando para trás, e você examinar o seu coração em relação a estar crescendo na graça é uma evidência, mas duvidar do amor de Deus por você é um pecado terrível. E se fechar a si mesmo para que os seus sentimentos estão dizendo que você não é mais o que costumava ser, eu espero que você não seja o que costumava ser.
O apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Esqueça o que você foi no passado, eu quero te dizer algo agora, entenda isso e entenda de bom grado. A sua posição em Cristo não tem nada a ver com lágrimas, com lamentações e com nada com o que você fez no passado em termos de obras. Porque você não é salvo por obras, você não é salvo por sentimentos fervorosos, você não é salvo por zelo, ambição. Nenhuma dessas coisas salva você. Você é salvo pela fé nas promessas da aliança do Senhor Jesus. Não é pelas obras que qualquer homem deve se gloriar. Você pode olhar para trás, para todas as obras boas que você operou e dizer: eu me sentia tão bem quando eu fiz aquilo, eu preguei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.